Boa noite! Estamos começando mais uma edição do Reino Invertido News e hoje teremos uma entrevista com nossos correspondentes em diversas partes do mundo, pois afinal o reino não é feito de comida ou bebida, mas sim de muitas vidas. A pauta de hoje são as bem-aventuranças, lembrando que os internautas podem fazer perguntas e leremos algumas no decorrer do programa. Bom, vamos começar com a nossa correspondente Camila, que está direto da Alemanha. Boa noite, Camila. O que é ser bem-aventurado? Boa noite, Maiara. Boa noite, nossos telespectadores. Bom, ser bem-aventurado significa ser mais do que feliz, abençoado. É a felicidade de um coração que está em paz com Deus. Essas palavras não prometem gargalhadas, prazer, nem prosperidade terrena. Jesus, ele inverte o conceito de terreno de felicidade. Para Jesus, felicidade é esperança e gozo, independente das circunstâncias externas. E como fazemos para encontrar essa felicidade? Seguindo a Jesus a qualquer custo. Muito legal começar sabendo disso. Agora vamos falar um pouco com a Amanda, diretamente de Londres. Boa noite, Amanda. O que é ser pobre ou humilde de espírito? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Maiara. Bom, ser pobre ou humilde de espírito significa nós vivermos na total dependência de Deus. É conhecer que em nós mesmos não há capacidade de nos salvar. Somente o Senhor pode realizar essa obra por nós. Jesus foi um ótimo exemplo disso, porque ele viveu sua vida humana em total dependência do Pai, conforme podemos ver em João 5,30, quando ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus veio como homem e a si mesmo se humilhou, conforme podemos ver em Filipenses 2,5-6, que ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Portanto, humilde de espírito é aquele que vê a sua pobreza e a sua inaptidão diante de Deus, e assim ele recorre unicamente ao Senhor para salvá-lo. Obrigada, Amanda. Seguindo agora, temos um comentário do internauta @confusão. Ele diz: o pai do meu vizinho troca de carro todo ano, e o meu pai não troca há 10 anos. Então quer dizer que o pai do meu vizinho não vai para o céu, né? Acho que o correspondente Vinícius, do Canadá, pode responder esse comentário. Boa noite, Maiara. Boa noite, telespectadores. Uma especial boa noite para o @confusão. Bem, respondendo aquela pergunta que ele fez, certamente que não. Pois ser pobre de espírito não está ligado a não ter bens materiais, pois um homem pobre não está mais próximo do reino dos céus do que um homem rico, se é que estamos falando dele como homens naturais. Citando Martin Lloyd Jones, ele mesmo fala que não há mérito nem vantagem na pobreza. A pobreza não serve de garantia de espiritualidade. Assim sendo, é patente que essa passagem de Mateus não pode estar ensinando tal conceito. Portanto, independente se uma pessoa é super rica ou até um pobre miserável, o que vale é o quanto ela não confia em suas condições para alcançar a Deus, mas sim depende totalmente dele para isso. Podemos citar alguns exemplos, como algumas pessoas que não têm bens materiais e se orgulham disso como se tivessem alcançado um outro nível de espiritualidade, ou até mesmo pessoas que são muito ricas e confiam nas suas riquezas, fazendo caridade ou bem para as pessoas, confiando que isso vai acrescentar algum mérito para elas. Nos tempos de Jesus, isso era muito explícito na vida dos fariseus, dos escribas dos fariseus, que faziam obras externas simplesmente para ser vistos por homens, ou levavam um estilo de vida para aparecer também para os homens, achando que através disso alcançariam algum mérito diante de Deus e dos homens. Agradeço o esclarecimento, Vini. Tenho mais uma pergunta, agora para João, direto dos Estados Unidos. João, boa noite. Me diz aí, como eu posso ser pobre de espírito? Boa noite, Maiara. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Então, essa é uma pergunta muito boa, Maiara. Para ser pobre de espírito, nós precisamos aceitar que Jesus nos justificou, Ele nos santificou e Ele nos salvou. A gente não precisa fazer nada para Ele, para ser aceito por Ele. Não precisa, Ele já fez tudo por nós.
nós só precisamos diariamente colocar nossas decisões diante dele, nossas necessidades diante dele, colocar ele à frente dos nossos problemas e também, quando não estamos sem problemas, colocar ele à frente, não abandonar ele. Por exemplo, várias pessoas, todas as pessoas têm talentos. Algumas praticam bem um esporte, outras tocam bem um instrumento, outras cantam bem. E às vezes a gente usa esses nossos talentos para nos orgulharmos, para crescermos em cima das outras pessoas. Mas não é isso que o Senhor espera da gente. O Senhor espera da gente que nós usemos esses talentos que Ele nos deu para que glorifiquemos a Ele. Há ainda mais bem-aventuranças. Vamos falar um pouco sobre os misericordiosos. Vinícius, o que é misericórdia? Misericórdia é a expressão mais alta de um coração cheio de compaixão. E isso, é claro, é totalmente proveniente de Deus, o único que é rico em misericórdia, como vemos em Efésios 2, do verso 3 ao 5. Entre os obedientes, nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Normalmente, em nossas vidas, é expresso através do perdão essa misericórdia. Haja vista que misericórdia é uma atitude de não exercer um juízo que é devido a uma ação. Mas isso não pode gerar um conformismo que seria errado? Eu posso responder essa. Não, pois misericórdia não quer dizer que nós vamos compactuar com o mal, pois Deus não age dessa forma, conforme podemos ver em Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente. Visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Essa é a riqueza e a beleza da misericórdia e do perdão. Onde a pessoa que exerce essas atitudes de compaixão para com os outros sabe muito bem aquilo que é errado. Porém, ela está sempre pronta a dar uma segunda chance ao outro. Obrigada pelo esclarecimento, Amanda. Temos uma outra dúvida agora do @rancor. Ele diz: isso significa que precisamos estar prontos a perdoar, mas se não vierem pedir perdão, posso guardar rancor, não é? Eu posso responder essa também. Certamente que não, @rancor, pois em Tiago 1,20 até fala que a ira do homem não produz justiça de Deus. Então, a nossa tarefa é sempre perdoar e entregar a causa ao justo juiz. Em 2 Timóteo 4,8, nos é mostrado que Jesus é esse justo juiz. E em João 5,30 nos mostra por que o juízo dele é justo, porque ele não procura o seu próprio juízo, mas sempre a vontade do Pai. Mas Camila, como isso acontece? Antes da Camila responder, eu gostaria de fazer um breve comentário. O que o Senhor espera da gente é uma resposta de amor. Mas, como assim? O versículo fala: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como assim resposta de amor? O Senhor Jesus, com toda a sabedoria, ele tem um exemplo maravilhoso no livro de Mateus, que ele fala da palavra do Senhor, que perdoou uma dívida muito grande do seu servo. E esse mesmo servo não quis perdoar a dívida do seu outro servo. E essa seria a resposta de amor que o Senhor esperaria dele. Que ele, tendo sido perdoado, perdoasse o próximo também. E é isso que o Senhor quer da gente. Lá em Efésios fala que ele nos vivificou, fomos vivificados em Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor Jesus nos vivificou. Então é isso que ele espera da gente, que o perdão que ele deu para nós possamos retribuir esse perdão para o próximo. Exatamente isso, João. Bom, respondendo à pergunta, nós entendemos, então, que a misericórdia é uma resposta de amor da nossa parte diante daquilo que nós recebemos dele. Mas, realmente, como conseguiremos expressar perdão e, ao mesmo tempo, não tolerar os pecados? Mais uma vez, a gente pode olhar para a vida de Jesus aqui na Terra. Ele sempre esteve rodeado de pecadores e publicanos, mas em nenhum momento ele agiu contra o seu caráter santo. Várias vezes ele manifestou o perdão dos pecados, mas nunca deixou de avisar o quão pecadores eram os que se aproximavam dele. Tudo isso sem ser inconveniente, desagradável ou até mesmo rancoroso, pois ele também sabia que cada pecado deles, e os nossos também, trariam peso sobre ele na cruz. Nós podemos citar 2 exemplos maravilhosos na vida de Jesus aqui na Terra com relação à misericórdia. O primeiro é a mulher pega em adultério. Ela estava pronta para ser apedrejada.
Jesus, então, absolve ela do juízo escrito na lei, mas deixa bem claro o pecado cometido por ela, e que a partir daquele momento ela devia não pecar mais. Percebe? Ele não foi conivente com o pecado dela, mas teve misericórdia e perdoou. E o outro exemplo que nós podemos citar é de Jesus na cruz, onde ele se fez pecado por nós, conforme 2 Coríntios 5:21, e nos ofereceu perdão e misericórdia. Ele expressou isso quando disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E agora, todos nós podemos alcançar misericórdia e perdão em Jesus Cristo, se nos achegarmos a Ele, como está escrito em Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui, a palavra salvar significa perdoar, uma vez que o pecado produz morte e prisão em nossas vidas. Obrigada, Camila. Voltando agora ao Vinícius, me responde, Vini, o perdão de Deus tem condição? Essa pergunta ela é bastante pertinente e até adentraria em assuntos mais teológicos que podemos talvez abordar em uma outra conversa. Mas o que a gente realmente deve afirmar, com certeza, não existem condições para o perdão de Deus e nenhuma atitude humana aumenta ou diminui o amor de Deus por nós, como é até descrito em Romanos 8:31-39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que acaba sendo implícito nessa bem-aventurança é que todos aqueles que recebem misericórdia e perdão de Deus hão de manifestar o seu caráter. Isso é, haverão de manifestar misericórdia e perdão em relação às outras pessoas. Não por alguma capacidade própria ou por algum mérito, mas porque a própria misericórdia, na pessoa de Jesus Cristo, virá fazer morada no coração daquele que crê. Muito pertinente, Vinícius. E o que poderíamos afirmar dessa bem-aventurança, Amanda? Então, podemos dizer que a misericórdia, ela se manifestou a nós através da vida de Cristo. E conforme mais experimentamos da vida dele em nós, mais nós o amamos e mais manifestamos o seu amor aos outros, como Jesus até afirma ao fariseu em Lucas 7:36-50, onde uma pecadora unge seus pés e é acusada, e ele demonstra misericórdia e perdão para com ela. Então, apesar de aparentemente essa bem-aventurança falar de uma atitude nossa de compaixão e uma recompensa da parte de Deus a nós, na verdade ela manifesta uma resposta nossa e uma confirmação da parte de Deus. Até porque por nós mesmos é impossível nós agirmos com misericórdia se ela não for dada a nós pelo próprio Senhor. E podemos também dizer que nada mais coerente nós sermos perdoadores e misericordiosos para com os outros se queremos usufruir da misericórdia de Deus, não é mesmo? Se Deus, que não tem pecado ou culpa alguma, nos perdoou, quem dirá nós que somos imperfeitos não iremos perdoar os outros? Uma boa pergunta para refletirmos, Amanda. Falando em perguntas, temos mais uma pergunta do internauta Coração Inquieto. Ele quer saber o que é um coração puro. João, pode responder? Boa noite, Coração Inquieto. Excelente pergunta e acredito que seja dúvida de muitos dos nossos outros internautas. Ser uma pessoa pura de coração em nossos dias é muito mais do que não fazer coisas erradas. A pureza colocada por Cristo no seu sermão atinge os desígnios mais íntimos da alma, desafia a possuir um coração isento de orgulho, um coração sem interesses egoístas. Jesus, nesse sermão, ele quer ver em nós um coração humilde, um coração misericordioso, como a gente estudou nas bem-aventuranças passadas. A semelhança, um coração semelhante de uma criança. Os ímpios de coração, eles têm abandonado o pecado como um princípio governante da sua vida. A existência deles, das pessoas ímpias de coração,
está inteiramente consagrada ao Senhor Jesus. Ok. Temos ainda mais uma pergunta de um internauta. O Coração Sujo quer saber se para ser limpo de coração eu tenho que ser sem pecado. Eu posso responder essa. Não quer dizer que ter um coração limpo significa que a pessoa não tenha nenhum pecado, ou que por algum momento ela não vai cometer algum erro. Como o João mesmo respondeu na pergunta anterior, significa que suas motivações são corretas, e que pela graça de Deus, a sua vida passada de pecados e erros ficaram para trás, e que ela prossegue para a grande meta de perfeição em Cristo Jesus, como é bem descrito em Hebreus. É esse o tipo de pessoa que verá a Deus. Aquele que ao viver neste planeta que é dominado pelo orgulho, pela vaidade, por presunção, por desentendimento, e consegue realmente manter o seu coração, a sua mente, a sua consciência livre dessas práticas erradas, são esses que verão a Deus. Um bom exemplo para nós citarmos é a vida de Davi. Ele pecou diversas vezes e muitas vezes gravíssimas contra Deus e contra os seus amigos e irmãos, mas era pronto a se arrepender. E Deus mesmo disse que ele era um homem segundo o seu coração. Obrigada, Vinícius. Uma última pergunta sobre os limpos de coração. Para Amanda agora. Como posso ter um coração puro? Bom, no Salmo 119, versículo 9, está escrito: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. A palavra de Deus, ela é a instrução que nos ajuda a manter um coração puro e reto durante toda a nossa vida. Um coração puro, ele vai muito além de ter boas intenções e de fazer o bem. Os limpos de coração, eles veem a Deus de uma nova maneira, como um Deus santo, e sempre buscam honrá-lo em todos os aspectos da sua vida. Eles pautam suas vidas com base no caráter de Deus. Eu posso ter um coração puro vendo como Deus vê, pensa e age. Também posso ter um coração puro não tendo o pecado conhecido no meu coração. O maior prazer dos limpos de coração é realmente refletirem a imagem de Jesus Cristo aqui na Terra. Quero deixar um versículo de 1 João 3:2, onde ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Obrigada, Amanda. Para encerrar, uma última bem-aventurança, o que significa ser um pacificador, Camila? Bom, Mayara, conforme o dicionário comum, um pacificador é aquele que restabelece a paz. Quem busca pacificar, apaziguar, ele é um pacificador de conflito, capaz de promover a paz e de trazer um acordo. Uma pessoa pacificadora é aquela que busca trazer a paz em uma situação de conflito, para resumir. Ela não vai tomar um partido, mas ela deseja que ambas as partes envolvidas voltem a se relacionar pacificamente. Por exemplo, quem tem irmão vai entender muito bem isso. É comum que irmãos briguem. E muitas vezes, quem faz o papel de pacificador é os nossos pais. Ou, quando você vê dois amigos discutindo, você pode ser o pacificador deles. É importante lembrar que aqui nós não estamos falando apenas de reconciliação de amizades. Ser um instrumento de paz está além disso. Fala também de pregar o evangelho, pois essa é a paz de Deus para o mundo. E quando podemos ser pacificador, João? Bom, Mayara, nós só podemos ser pacificadores quando nós estamos em paz. Mas em paz com quem? Com nós mesmos? Não, a paz de Deus habitando em nós. Quando nós estamos em paz com Deus em relação aos nossos pecados. O exemplo que a Camila deu ali é muito legal dos irmãos. A gente sabe, por exemplo, quando nossos pais ou irmão pedem algum favor, alguma coisa, quando a gente está bem com o Senhor, quando a gente está em paz com Deus, a gente faz de todo o coração, a gente faz feliz, a gente não reclama. Mas se algum pai pede alguma coisa pra gente e a gente não tá bem com o Senhor, a gente tá com os pecados na cabeça, já vai responder, vai me atravessado, já vai fazer murmurando, e isso não é o que o Senhor quer da gente. Como é que a gente vai falar do Senhor para alguém se nós estamos cheios de pecados, se a gente não está em paz com Deus? Então, para ser um pacificador, nós precisamos estar em paz com Deus. Jerônimo tem uma frase muito legal que se encaixaria bem nesse assunto, que diz assim: qual será o seu benefício se os outros estiverem em paz, se em sua alma as guerras de todos os vícios substituírem? Verdade, João. E por que somos chamados filhos de Deus se formos pacificadores? Essa pergunta aí é muito legal, porque Jesus é a nossa paz. E como está escrito em Efésios 2, do 14 ao 22,
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ele se fez pecado por nós, Cristo se fez pecado por nós, para que nós, que estávamos divididos e separados de Deus, pudéssemos agora ter comunhão com Deus Pai e ter paz com Ele, com consciência limpa, pois os nossos pecados foram perdoados. Jesus é o maior pacificador que já existiu. Trouxe a paz entre os homens e Deus. E toda vez que ajudamos alguém a entrar em paz, seja com Deus ou com outra pessoa, estamos expressando algo do caráter divino. Por isso, por ter esse caráter que expressa na natureza divina, somos chamados filhos de Deus. Verdade, Vini. Agora um último comentário dos nossos internautas. O @fofoca diz: eu posso ser um pacificador ajudando um amigo a não pecar para que ele tenha paz com Deus, né? Por isso, eu sempre uno meus irmãos para orar pelos pecados dos nossos amigos. Realmente, podemos ser pacificadores ajudando nossos irmãos num relacionamento mais adequado com o Senhor, mas não deve ser feito dessa maneira. Em Hebreus 3,13, nos fala sobre estarmos nos exortando e nos encorajando mutuamente. Porém, esse encorajar e esse exortar deve ser feito em amor e sem expor a vida dos irmãos. Quando colocamos a vida de alguém em oração sem que ela saiba, e acabamos expondo seus pecados para os outros que estão ali, na verdade, nós estamos fofocando, e ao invés de trazer paz, isso vai gerar mais divisão no meio dos irmãos. O mesmo serve quando tentamos intermediar um mal-entendido entre dois amigos, e para acalmá-los, acabamos atuando como um agente duplo, onde em um momento nós concordamos com um, em outro nós concordamos com o outro, fazendo o contrário da pacificação, mas na verdade colocando mais lenha na fogueira. Fora que, quando ambos descobrem, isso vira uma briga maior ainda do que já estava. E acho que nem preciso dizer que provocar brigas é justamente o oposto do que um pacificador faria, não é mesmo? É verdade. Temos que em tudo ser parecido com o nosso Senhor Jesus, lembrando que estas bem-aventuranças não são fáceis, elas são impossíveis ao homem natural. Mas quem nos ajuda é o próprio Senhor Jesus, ele nos capacita a viver essa vida do reino. Então, por hoje é só. Agradecemos a presença dos nossos correspondentes e dos nossos internautas. Vamos continuar por aqui o Reino Invertido News. Boa noite a todos. Boa noite.